Saudações, buscadores, aqui é o Thiago Sanz e esse é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. Vamos falar hoje do episódio 60, Bases Criacionais, parte 2. Se você não viu, o link está aqui no card e na descrição, confere lá e volta para cá, porque esse é um assunto muito interessante. E aí, como é que foi, né, essa sessão? Basicamente, ela é a continuação direta da sessão 50, né? E é uma sessão que aprofunda tudo aquilo que o Zala passou inicialmente, né? Esses temas são muito complexos, né? São temas que abrangem muito mais do que parece. Quando você escuta a sessão, você escuta de novo, de novo e de novo, você vai pegando coisas novas e conforme o tempo passa e você revisita a sessão, tem mais informação ainda que você capta. Então, basicamente, existe algo muito importante que é dito aqui. Estrutura-se no meio esotérico que, quando se fala de mônadas, né, que existem as mônadas das plantas, as mônadas dos animais e assim sucessivamente. O que a Ili, que é elemental, né, que comunicou a sessão, transmitiu para a gente, né, juntamente com Zala em outras ocasiões, é que a mônada ela não é exatamente formada por almas-grupo, certo? A ideia de uma única consciência subdividida em várias, dentro de um contexto de autoexperimentação, em um campo abaixo do humano, né? Vamos dizer assim, nas ionas 6, 5, né? Nos reinos anteriores que antecedem, essas consciências que estão fazendo parte de uma alma grupo, elas não fazem parte da mesma mônada. E isso é muito meio esotérico, confunde-se muito. Existem correntes que dizem que a mônada, né, pertence, que todos os seres de uma mesma alma grupo fazem parte de uma mesma mônada. E não é exatamente isso, né? Conforme ele passou, é simples, são seres que estão na mesma vibração de aprendizado. Então, existe uma relação entre eles, inclusive uma troca entre eles, mas isso não significa que eles fazem parte da mesma mônada. E aí foi usado um termo que muitos de vocês perguntaram para a gente como que é, né? O lance da nuvem, né? A nuvem é o sistema cloud, né? Tipo aquelas coisas que hoje em dia vocês devem perceber da seguinte maneira. Antigamente a gente usava o disquete, depois a gente usava o CD, né? Depois a gente começou a usar pendrive, né? Hoje em dia a gente não usa mais nada disso, né? O que a gente faz a gente armazena diretamente na nuvem, que é assim que a gente chama. É um servidor. Você paga ele, né? Ou tem um monte que é gratuito também, e você envia seus dados para esse servidor, né? E depois em um outro computador ou no seu próprio celular você vai lá e baixa aqueles dados que você mesmo colocou em outro device seu, em outro computador, em outro notebook, em outro celular, né? É assim que funciona o sistema nuvem, né? Tá na nuvem. Quando falar tá na nuvem, quer dizer, tá online, é só você ir lá e baixar, né? Não importa onde você esteja. Então, o sistema da mônada, né, da mônada não, da alma grupo, o sistema da alma grupo, ele funciona como se fosse uma grande nuvem. E as consciências, né, que foram originadas pelas mônadas, olha como o processo é anterior. A mônada gera consciência, então elas espetam-se, vamos dizer assim, elas se agregam a uma alma grupo para ter experiências coletivas, né? E é assim que a ele transmite, né? Então é importante nós percebermos o seguinte, aí eu estou falando um pouco da sessão do Zala também, né?
quando você... E aí foi tirada essa dúvida, inclusive, quando a gente falou dos elementais, né? Quando você gera vida, vamos dizer assim, você está num outro plano, você já não está no nosso plano. O nosso plano vai de 1 a 8 ionas, né? Vamos dizer assim, seriam do reino número 1 ao reino número 8, né? Como o reino seria parecido com o reino da biologia, né? O reino humano, né? Só que tem uma certa cadência de aprendizado. Você termina um, começa o outro, termina um, começa o outro. A consciência, quando ela é gerada por esse ser que a gente considera primordial, ou seja, que está já com 9 ionas, né? Já vive em outro plano. Então, enquanto a gente tem 1 a 7, a gente vive no plano onde a gente está aqui. Depois que a gente vai para do 1 a 8, né? O 8 está no meio do caminho, né? O 8 está entre um e o outro. Quando a gente vai para 9, né? E para frente, então a gente passa a gerar vida embaixo, né? Do plano abaixo. Tem seres que já nasceram com 8, né? Que é o caso do Zala. Ele já nasceu ali com 9 ionas. Então, ele é muito mais antigo do que o nosso próprio universo, certo? Essa que é a noção. O nosso universo ele foi gerado posteriormente. E é assim que funciona. No futuro, outros universos que vão possibilitar o avanço da individualidade ou de repente é de outra coisa, né? Um outro tipo de avanço tecnológico, racional, mas que consiste em uma experimentação totalmente nova. Então, no futuro pode ser que nós consigamos gerar vida naquele outro planeta, naquele outro universo, como nós estamos hoje, vamos dizer assim, né? Então, isso tudo é muito... as possibilidades elas vão sempre modificando-se, né? Mas, no caso de Zala, ele gera vida aqui no nosso universo, no nosso cosmo, que nós entendemos como cosmo. E o processo do Zala gerar vida é muito diferente do que a gente imagina. Normalmente a gente fala assim, mas eu sou um arcturiano, certo? Meu eu superior é um arcturiano, beleza? Aí a questão é, quando você é gerado pela sua mônada, você não é exatamente um arcturiano. Você precisa passar por todos os reinos até chegar nas 7 ionas do reino humano. Então, a questão de dizermos que nós somos um pleiadiano encarnado, um arcturiano encarnado e tudo isso, ela é ligada à questão da multidimensionalidade. Porque estes seres que nós consideramos que são também nós, eles experienciam através de nós. Então, o processo, ele é muito complexo. Não sei se vocês perceberam. Ao mesmo tempo em que nós somos aqueles arcturianos, aqueles outras raças que experimentam, nós nunca fomos eles. Certo? Essa é a lógica por trás, a dificuldade por trás da lógica e que explica muita coisa também, as nossas dificuldades de acesso, enfim, de rememoração e a nossa multiplicidade de informações que nós recebemos, somos abastecidos, tudo parte do processo de que nós, de fato, nunca fomos eles e, ao mesmo tempo, nós somos eles. E os dois pontos de vista estão corretos, são possíveis, tá certo? Essa é a ideia que o Zala transmite. Eles começaram lá da primeira iona. Tudo o que eu gero começou da primeira iona e foi subindo. Programado. Ele, para chegar ali, teve que passar por essas experiências aqui. Aí ele hoje é aquilo que ele é. Tudo, ele fez o caminho programado, né? E aí ele até comenta, né? Que, principalmente nos reinos abaixo do reino humano, é tudo muito meio sem livre-arbítrio. Deu para entender? É isso, porque é uma programação que vai sendo se cumprida ali e até chegar no que nós somos. E nós também temos essa programação, certo?
Só que existe um ponto onde nós conseguimos dar uma cocriada, dependendo do plano onde a gente está, né? Acho que isso vai ajudar muito vocês a entenderem algumas nuances dessa comunicação. Eu expliquei nuvem, que é um tema que vocês perguntaram muito. A outra parte que eu anotei aqui é sobre zelar pelas ionas anteriores e o bioandroid, porque o Avianak disse, né, que é meio bobagem a gente ficar muito preocupado com a natureza e tal, né? Se você não sabe o que eu estou falando, tá aqui no card na descrição, né? E o que eu quero que vocês compreendam aqui, veja que interessante. O segredo de você crescer é cuidar daquilo que está abaixo de você, certo? O humano, ele faz isso meio que pela metade, enquanto os elementais fazem isso de um modo mais permanente, certo? O humano faz isso pela metade, por quê? Porque ele tem um grau diferenciado de, vamos dizer assim, o patamar pelo qual o humano foi gerado. Nós fomos gerados para termos certos aprendizados que nós só podemos ter enquanto esse estágio de individualidade profunda e aparente sensação de separação, né? Então nós precisamos aprender coisas diferentes. E então por isso que nós não estamos tão focados assim em cuidar da natureza como nós já estivemos um dia. Agora, essa conexão ela nunca pode se perder muito, certo? Porque faz parte de cuidar do reino anterior. Isso é uma lei universal, vamos dizer assim. Você sempre vai estar cuidando, zelando de um reino anterior. É por isso que existe a criação como ela é. É por isso que se gera planetas como se gera. É alguém com uma iona acima gerando coisas para as ionas abaixo, para os reinos abaixo. Tá certo? É simples como é isso. Então, quando o Avianak fala, olha, não se preocupem tanto com isso, ele quer dizer que nós não estamos realmente focados nesse instante em fazer esse zelo excessivo à natureza. Ela não vai sumir, né? Ela é forte o bastante para perdurar, né? Agora, é simples o lado de entender que por que nós olhamos e achamos, por exemplo, o Avianak, não existe o que as pessoas falam como aquecimento global. A ideia do aquecimento global, como eu já disse no estudando do Avianak, é cíclico, né? Mas nós temos a impressão de que nós mesmos estamos piorando o processo. Isso se dá justamente por essa noção de que nós temos que zelar pelas ionas anteriores. E não está errado. Por isso que a gente não tem que falar assim, ó, tudo bem, o aquecimento global, ele pode não ser exatamente como nós acreditamos, como a nossa ciência pensa que é. Mas ao mesmo tempo, é bom que se pense assim, porque isso está estimulando para que nós tenhamos um contato, um olhar mais profundo para aquilo que está nas ionas, nas hierarquias, vamos chamar entre aspas, né, abaixo das nossas. É isso que eu quero que vocês percebam. Não é, né, aquecimento global ou uma série de coisas que vocês poderiam colocar aqui, que tudo bem, a gente poderia viver com isso, o planeta não ia sumir por causa disso, por causa das nossas intervenções humanas, né? Mas ao mesmo tempo é bom que se pense que sim, porque se abre uma janela de aprendizados muito ampla e é importante que a Terra tenha esses dois caminhos, né, para a expansão de quem está aqui encarnado. Esse é o ponto do Avianak. Raça padrão de encarnação, isso é legal. Veja que interessante, né? Aí ele fala assim, olha, se você você vai ser um aviário, então você vai passar pelos reinos abaixo do aviário. Aviário, 7 onas, você vai passar pelos reinos abaixo, você vai passar por encarnações semelhantes a uma ave, né? Você pode até fugir um pouco disso, para ter determinados aprendizados, dependendo de como a mônada programa isso, mas você tende a voltar para aquele
aquela experiência mais próxima daquilo que você se tornará, né? E veja que interessante, é por isso que nós falamos que os animais nunca serão humanos, porque nós não temos um relacionado, né, um humano relacionado com seis ionas aqui. Ou seja, ao contrário do que muitos de vocês devem pensar sobre os macacos, né, eles não são exatamente humanos. Eles pertencem a uma outra hierarquia racial. Então, olha que interessante, né? Não existem humanos animais aqui na Terra. Agora, você vai encontrar um animalzinho humano de seis ionas, né? Ah, em um outro planeta. Conseguem compreender? Então é possível, né? Então é assim que funciona. Você vai encontrando assim, no reino, assim que acontece. Um planeta, você vai desenvolver os insetos de modo mais expansivo do que nós desenvolvemos aqui, né? Então isso é muito complexo, né? Mas existe essa questão de ordem racial, de que você vai ter a tendência em estar encarnando em uma raça, ah, gerando experiências dentro de uma raça que se pareça com aquilo que você se tornará, que a sua programação monádica está programando para você, tá certo? Ah, é por isso que o Zala fala que o gato vai se tornar um dia um felídeo, né? Um gatão humanoide. Ele vai um dia se tornar um felídeo. O gato doméstico que você tem em casa, né? Ele nunca vai ser um humano, ele vai ser um gato, um gigante, um felídeo, né? Não vou nem falar que é siriano porque essa raça existe em vários diversos lugares. É um felídeo, né? Esse é um bom exemplo. Dor e adversidade. A Thaís fez uma pergunta que eu achei muito interessante a respeito da dor e da adversidade. Porque uma parte da comunicação fala que os animais não estão programados para aprender através da dor. E aí mais tarde a gente fala que a mesma comunicação explica que há um crescimento através da adversidade. Qual é a diferença? A dor, propriamente dita, o sofrimento e tal, o animal ele não entende o que é isso direito. Então, não se tira uma experiência de vamos supor, um atropelamento. Agora, você vai ver animais que vão proteger os seus donos e vão desencarnar, porque se posicionou na frente de um ataque, de um pitbull. Quantas vezes a gente viu isso? Um cachorro que salvou a criança e tal. Esse animal, ele já tem a possibilidade de entender um pouco mais do que o que ele fez ali. E também essas questões são muito patrocinadas por mentores, tá? Mas veja que interessante. Não há a programação do animal, ela não comporta muito a questão da dor, porque o animal ele não sabe, ele não consegue ter a questão de que porque a dor é muito gerada por nós mesmos, né? Então, se você não está gerando a dor, você não aprende com ela, certo? Então, essa é a questão do animal. E a diversidade, aí eu vou dar um outro exemplo. Você pega uma larva e eu já fiz isso várias vezes, e você leva essa larva até um arbusto. Você está salvando a larva, né? Você pensa assim, se ela ficasse aqui, alguém ia pisar, né? E ao mesmo tempo, se você pensar friamente, você vai falar, mas a planta lá, ela vai se lascar agora, né? É isso, entenderam? A planta precisa da adversidade. E a adversidade não quer dizer dor, até porque a planta ela não vai sentir dor. O sistema é diferente do nosso, né? A planta ela até sabe que ela está sendo comida, mas ela não tem as mesmas terminações nervosas, etc. Por isso que a gente fala que não está muito programado para isso nesses reinos abaixo, né? Então, a diversidade está muito ligada a esses reinos que são muito invisíveis, ou então muito menos que a gente tem empatia, anteriores aos animais, por exemplo. Então, mas a diversidade, quando a gente vai olhar grosso modo,
nós também crescemos na adversidade, quando a gente sai da nossa zona de conforto. Então, lembra que o Centauro fala do desequilíbrio? É que o equilíbrio é só a ideia de equilíbrio é uma percepção meio equivocada, nossa. Se você não sabe o que a gente está falando, está aqui no card na descrição. É por isso, porque estar encarnado é estar em desequilíbrio projetado. Você projetou o desequilíbrio para que você pudesse então encontrar algumas soluções e respostas. Então, não estar perfeito, vamos dizer assim, que é como a mônada perfeita, né? Quando ela se vale de estar satisfeita, né? Ela não cria essas condições. Então, no momento em que a mônada passa a criar essas condições de aprendizado, justamente ela causa desequilíbrio nela mesma para ela poder, então, se expandir. E a adversidade, ela vem desse desequilíbrio que é causado, né? É sobre isso que nós falamos também. O crescimento ele vai gerar ali um determinado grau de aprendizado, mas a adversidade ela é o que impulsiona a experiência, né? Aqui na Terra principalmente. É o que realmente impulsiona, é o que sai do instintivo, é o que faz você procurar alternativas para viver. É o que faz a árvore ultrapassar o muro, entendeu? Você já viu cada coisa, flor nascendo no asfalto e tal, essas visões de resistência, né? Da natureza, assim, é muito causada por essa ideia de adversidade, tá? Um pássaro sair de seu habitat, ter que viver em outro lugar, ter que se adaptar, isso é sobre isso, né? A gente pensa que isso é ruim, mas na verdade isso é importante para o aprendizado dessas raças no nível espiritual, beleza? É sobre isso. Bom, eu não vou falar muito sobre elementais nesse vídeo, porque o próximo Básico Racional 3 vai falar bastante sobre isso, tá? E aí eu volto um pouquinho sobre o que foi falado de elementais nessa sessão para poder complementar. E é importante a gente falar sobre teosofia e espiritismo, porque a gente fala só por que isso não veio na época, né? Muita coisa não veio sobre isso não veio na época, porque a gente está falando um pouco de questão extraplanetária, né? Então isso não veio na época. Por quê? Porque parecia muito distante do que a gente poderia entender como realidade, né? Conforme a ele mesmo explica. Para a gente seria algo muito diferente. Então, naquele momento, se você joga uma ideia dessa ali na dança, né? Toda a música ficaria desafinada. Tudo que veio anteriormente, as pessoas olhariam então com uma descrença, porque aquilo ali agora, então, se ele tá falando essa groselha, imagina aquele negócio então que eu achava que estava mais ou menos certo, né? Agora então que não tá valendo mais nada. Não tá valendo mais nada. Então, para não descredibilizar todo o processo, em que certas informações vinham em momentos distintos. Beleza? Como agora, nós estamos recebendo essas informações. Beleza? Então, sobre esse vídeo, é isso que eu tenho para dizer agora. E básicos racionais é um assunto muito interessante. Então, vamos acompanhando aí, teremos ainda mais alguns vídeos sobre isso. E essa foi uma sessão muito importante que fala muito sobre esses reinos anteriores aos reinos humanos, né? Principalmente o reino de plantas e o reino dos animais, beleza? O vegetal e os animais. É isso aí. Então, fiquem bem e até semana que vem, povo. Fui. Tchau, tchau, galera.